Eu postei um artigo, todo sábado eu tô postando um artigo lá no meu site, e esse último que eu postei sábado agora é justamente de uma autobiografia, né, que eu li e que me despertou para escrever sobre isso, do James Dyson, que é um magnata britânico, né, que ele inventou aquele aspirador de pó que tem parece uma feiticeira, sabe? Que o pessoal chama de feiticeira. Ele que inventou e ficou mega milionário com isso, né? E, cara, na autobiografia dele ele finaliza de um jeito muito legal, que ele diz assim, quando a gente vai contar das coisas, a gente glamoriza, né? A obstinação que a gente teve, mas na verdade não foi bem assim. Tem coisas que não dá pra romantizar, tem coisas que foram difíceis, tem coisas que doeram mesmo. Só que eu descobri que a excelência é a capacidade de suportar a dor. Quanto mais você consegue suportar a dor das dificuldades que você passa, mais excelente você vai ficando. No momento que você põe um limite e fala, daqui eu não consigo aguentar, esse é o limite da sua excelência. Sim. Cara, eu falo muito isso também em todas as interações que eu tenho. Cada um vai evoluir até o nível de desconforto que suporta. Perfeito. É isso aí. Ponto. É verdade. É uma frase que você, inclusive, falou num dos episódios aí. Verdade. E é isso, cara. Tem limite? Não tem, mas no nível de desconforto que você não conseguir mais superar, você para. Dali você não passa. Boa. E é verdade. E é verdade. O filho, ele traz pra nós... Aí sim, é um puta aprendizado. Ele traz pra nós um nível de consciência que geralmente a gente não tem quando nós não temos um filho. Tá muito difícil? Difícil demais? Cara, vai fazer outra coisa. Com filho não dá pra fazer isso. Deixa pra lá. Finge que não tá acontecendo nada. Vou fazer outra coisa da minha vida. Interessante. Não, você tem que ficar aí. Agora tem que aguentar. Você tem que suportar, né? Suporta agora. Tem que suportar. Depois melhora, mas enquanto tá ruim, tá ruim. Também não fica querendo fantasiar demais. Tá ruim, tá difícil. Tô cansado, tô de saco cheio. Ok. E é impressionante, né? Porque daí todo amigo meu que tem filho pequeno diz, pô, tem dia que eu tô muito cansado. E realmente eu passei ali cuidando da criança. E aí eu tenho que fazer uma viagem. Eu pego o avião, na hora que eu pouso na outra cidade, meu coração já morre de saudade do meu filho. Mas tava difícil lá, né? Mas eu quero voltar pra lá, porque eu tô morrendo de saudade dele. Fala, galera! Olha a gente aqui de novo, eu e Vitão, mais uma vez em mais um episódio, onde a gente vai compartilhar muitos conhecimentos sobre liderança, sobre negócios, sobre carreira, de uma maneira sempre muito divertida, muito alegre, mas ao mesmo tempo muito profunda, com muito conhecimento, com muitos insights, para que vocês consigam aplicar aí dentro da vida de vocês, dentro da rotina de vocês. Então, como vocês já me conhecem, Henrique Takemoto, casado, pai do Theo, empresário e empreendedor. Vitão, bola contigo. Boa, Takemoto, excelente. E já antes de falar sobre o que a gente vai conversar hoje aqui, aquele pedido, né, Takemoto? Vamos pedir aqui, né? Nós vamos falar sobre ilusão. Então, a gente tem a ilusão e o sonho de que um dia as pessoas que entrem aqui no canal curtam todos os nossos vídeos. Então, pessoal, vamos lá, né? Já dá uma curtida, se inscreve no canal, ativa o sininho, vamos seguir engajando, comentem. Vocês vão ver que o assunto hoje é muito legal, muito bacana. E vamos que vamos. Deixa eu fazer um resumo aqui, Takemoto. O que nós vamos falar hoje? Você não vai se apresentar não, ô mal educado? Que isso, cara, é verdade. Não, eu já tô puto, vou me apresentar. Enquanto a galera não curtir aqui, se não tiver mais de 15 curtidas, eu não me apresento nos próximos podcasts. 15 curtidas nesse aqui. Vou ficar sem me apresentar, isso é greve. Isso é um... Greve! Protesto. Greve de apresentação, é um protesto, tá bom? Não vou me apresentar hoje. Fechou. Vou fazer o resumo. Porque, de novo, né, mais uma curadoria, né, Takemoto, que a gente tem feito aqui. A galera tem elogiado muito, tem conversado bastante com algumas pessoas da curadoria que a gente tem feito. Tem muita gente que entra no artigo, lê e acaba que se inscreve nas fontes que a gente traz aqui. E mais uma vez a gente já trouxe essa fonte aqui, mais um artigo desse blog que a gente gosta muito de acompanhar. E a gente vai falar sobre, o título do artigo aqui é Aprenda a Respeitar as Suas Ilusões e as dos Outros. Por que a gente trouxe esse tema? Eu até estava conversando com o Takemoto aqui nos bastidores e disse, olha, época de eleição, né? O Brasil fica dividido, uma loucura, um quer brigar com o outro. Você vê os debates aí, não sei se você tem assistido os debates, meu amigo, nosso Deus do céu, é uma coisa de maluco. E aí, a gente trouxe esse artigo,
porque ele fala muito sobre essa questão de respeitar as ilusões uns dos outros, né? Porque ele enfatiza essa importância de a gente reconhecer e respeitar as perspectivas que os outros têm. Porque a realidade para mim, e a realidade para o Takemoto, e a realidade para quem está assistindo a gente ou nos ouvindo agora, embora a realidade seja uma só, para cada um de nós a gente a interpreta de forma diferente. E aí ele começa o artigo citando 2 autores que escreveram o livro Lições da História, e aí ele coloca uma frase lá que ele diz assim, ó: aprenda o suficiente com a história para suportar a realidade pacientemente e respeitar as ilusões uns dos outros. O que ele quer dizer com isso? Que todos nós somos iludidos em alguma dimensão, em algum nível e de uma maneira única. Por que iludidos? Porque a gente enxerga o mundo conforme a nossa própria experiência, conforme o Takemoto sempre fala muito aqui, o repertório de vida que nós temos, o repertório de educação que nós temos, de vivência que nós temos. E aí ele cita, né, Takemoto, vários vieses. Nós vamos passar aqui por 3 blocos, que ele fala: eu vou mostrar para vocês as 3 causas dessas ilusões, e analisem vocês mesmos, no próprio artigo, a gente vai discutir isso aqui, se você também não está sujeito a essas ilusões. E aí ele termina citando o nosso querido Daniel Kahneman, né? Que ele diz, ó, Daniel Kahneman, ele sempre diz, né, que a gente é muito melhor em detectar as falhas nos outros do que em nós mesmos. Então, vamos lá, vamos tentar identificar as nossas falhas, porque é identificando as nossas falhas que a gente vai aprimorando. Bora, com certeza, cara. Eu achei o artigo muito bom, cara, de verdade, até porque tá muito ligado ao nosso livro. Perfeito. E um ponto que é sempre muito legal, e a gente vai discutir, obviamente, aqui, é como que a gente consegue internalizar isso dentro da nossa vida, né? Porque quando a gente menciona Kahneman, né, o Daniel Kahneman, a gente fala sobre o lado dos vieses, das heurísticas, né, que são todo o lado dos atalhos mentais que nós possuímos e os vieses cognitivos que nós temos. Todo mundo tem, não tem como fugir deles, eles estão aí. O que cabe a cada um de nós é ter repertório para saber lidar e perceber quando esses vieses, essas heurísticas estão fazendo com que a gente tome decisões ruins. Mas elas estão aí para todo mundo. E de fato, quando você fala sobre visão, sobre ilusão, sobre sonhos, você está falando sobre algo extremamente intangível, né? Subjetivo. Cada um tem uma interpretação sobre aquele tema, sobre aquele assunto, sobre aquilo que está sendo discutido. E eu achei bem legal, porque de fato não é somente nós termos os nossos, né? Como é que a gente consegue respeitar, como é que a gente consegue entender o dos outros. E a gente tem uma dificuldade não somente de fazer a nossa parte, nosso dever de casa interno, de fazer isso conosco, mas eu acho que a gente tem uma dificuldade ainda maior de fazer isso para os outros, com os outros. Então, eu gostei muito desse artigo porque ele não só traz o viés interno, né? O viés nosso. Ele traz um viés nós com os outros. Então, vai ser bem legal pra gente discutir também. Pô, excelente. É isso aí, cara. E desafiador. É desafiador, mas é legal esse assunto, até porque é desafiador no sentido de que a gente precisa se desafiar o tempo todo, né? Eu tava lendo o livro mais uma vez, né, Daniel Levitin, porque é um livro recente que eu finalizei, que é A Mente Organizada, e ele cita muito sobre isso, né? Ele como eu já disse, ele é pupilo lá, ele foi aluno do Kahneman e do Tversky, que nossa cabeça, ela não foi feita, a gente não foi criada e a gente não consegue pensar num formato estatístico. Não é natural pra gente, a gente não pensa isso. Nosso pensamento ele é simplificado, a gente tenta sempre pensar de forma linear, de forma simples, quando na verdade a vida acontece por probabilidades. Nassim Taleb fala muito isso, né? A vida ela é um jogo de probabilidades. Ela não é acontecimento atrás de acontecimento de forma linear. É aí que está a aleatoriedade, é por isso que você precisa desse jogo de probabilidade. E aí eu puxo para o primeiro bloco, que eu acho que vale a pena a gente trazer aqui. Como que a gente tem esses vieses, né? Então, o primeiro ponto dessas ilusões que a gente tem quando a gente acha que está entendendo da realidade nada é tão persuasivo para si mesmo quanto o que você vivenciou em primeira mão. Cara, é excelente isso, porque aqui de forma bem direta, exemplo já, eu vou começar com um exemplo. Eu compro um Volkswagen, eu mesmo já tive um carrinho lá, um Gol Volkswagen, todo mundo sempre falava o quê? Manutenção do Volkswagen é barata, porque é um carro robusto que não quebra.
Eu tive um Gol, cara, eu passei muito aperto com ele, Takemoto, porque ele quebrava demais, cara, aquele carro específico. E eu não entendi o porquê. Enfim, eu tive uma experiência ruim com o Volkswagen. E a partir de então, na minha cabeça, o Volkswagen pra mim era um carro que eu não queria mais ter um outro Volkswagen. E quando eu fui ler numa revista, que eu não lembro qual era, tipo uma 4 rodas, que faz estatisticamente mostrando quais são os carros com menor manutenção, mais duráveis, mais robustos, adivinha qual que estava em primeiro? Volkswagen. E mesmo eu vendo estatisticamente mostrando que o Volkswagen era melhor, a minha experiência com o carro não me permitia entender que o Volkswagen era bom e eu não queria comprar um, mesmo estatisticamente a realidade mostrando que o Volkswagen era melhor. E é isso, cara, a gente se enviesa pela experiência que a gente tem em primeira mão. E é difícil tirar isso da gente, cara, por mais que se mostre dados, não é? Com certeza, cara. Agora imagina, pegando esse seu exemplo, né? Alguém vem e fala assim, ô Vitão, o melhor carro que eu tive na minha vida foi um Volkswagen, um Gol. E vocês vão começar a ficar discutindo o mesmo carro sobre diferentes experiências. Você vai falar que é o pior carro do mundo, você nunca mais vai querer ter na sua vida com base nas experiências que você teve com o carro, e a pessoa que teve experiências sensacionais vai falar o contrário. No final, vocês não vão estar discutindo, vocês não vão estar debatendo, vocês vão estar falando de experiências individuais e que não necessariamente vão entrar numa certa conciliação. Então, a persuasão, né, com relação à experiência que cada um teve em primeira mão, ela vai contar muito para como que ela vai enxergar aquele tema, às vezes, para o resto da vida dela. Por outro lado, você também pode mudar de opinião se você tiver outras experiências que vai te mostrar que o que você teve no início não representa o que de fato você sente hoje. Então vamos dar um exemplo. Se você pega hoje, dirige um Gol, e aí você tem aí sim uma experiência sensacional. Você vai conseguir ter uma percepção diferente sobre um tema que você já tinha uma percepção incorreta ou diferente na visão daquela experiência que você teve. Então você mudou de ideia. E isso acontece conosco também, né? Conforme a gente vai experienciando diferentes eventos nas nossas vidas, diferentes experiências, a gente vai mudando a nossa percepção sobre aquele assunto também. Para bom ou para mal. Só que essa persuasão que nós temos ao experimentar algo é muito forte. E esse é um ponto importante da gente colocar isso em consideração, porque ele traz dentro desse bloco um ponto muito interessante, que é o seguinte: sempre que nós tivermos algum tipo de incerteza, o nosso cérebro ele vai buscar alguma forma de preencher ela. Exatamente. Só que aí ele vai buscar onde? Nessas experiências. É isso aí, no que a gente viveu. No nosso repertório, que você sempre muito fala. Cara, onde que eu vou buscar as coisas para preencher que eu não sei? Na minha bagagem. Não tem outro lugar, né? No que eu tenho disponível. Cara, isso que você falou sobre ter a mente aberta para começar a combater essa ilusão, porque a gente está trazendo a ilusão, mas acho que vale a pena a gente refletir aqui, porque no artigo ele não entra nesse detalhe. Mas como combater essa ilusão? E você trouxe muito bem que você estar aberto a experimentar e passar por essa experiência de novo, ou passar por uma nova experiência, ou até, de fato, ele fala da empatia aqui, mas a empatia no sentido de tentar entender a experiência do outro. Cara, eu gosto muito do exemplo que tem um canal no YouTube que chama Não Minta Pra Mim, que ele fala muito sobre linguagem silenciosa, e um dos exemplos que ele deu, eu gostei bastante, que ele diz assim, olha, imagina duas pessoas, tá? O João e o Márcio. O João tá passando na frente de uma loja de armas, e ele vê uma espingarda pendurada, bem na vitrine. A espingarda tá ali, uma espingarda grande. Quando o João olha a espingarda, ele dá um sorriso e fica feliz. Aquela espingarda remete uma felicidade para ele. Né? Por quê? Porque ele lembra que aquela espingarda é exatamente a espingarda do modelo que o pai dele tinha quando levava ele, quando ele era criança, para aprender a caçar. Que eles viviam numa área de caça e eles precisavam caçar perto da fazenda do pai dele, e eram os finais de semana, onde o pai dele ia para a caça esportiva, levava ele e fazia a caça, e de noite preparava ali na barraca onde eles acampavam, e o pai dele contava histórias, e ele lembra da espingarda do lado do pai dele, o pai dele contando histórias, assando a carne de caça, ele sentia aquele cheiro de carne, sentia até
via o sangue do animal escorrendo do lado, num balde, onde o pai dele fazia tudo, e toda aquela lembrança da história, do convívio com o pai dele, trazia coisas boas. Então, quando ele olhava a espingarda, ele se sentia bem. O João passa, dá um sorriso e fala, poxa, um dia eu compro uma espingarda dessa e vai embora. O Márcio tá vindo logo atrás, eles não se conhecem. Aí o Márcio olha a mesma espingarda na vitrine. Na hora que ele olha, ele começa a chorar. E aí ele começa a chorar porque ele lembra que quando ele era criança, os ladrões que invadiram a casa dele, quando ele vivia numa roça, e mataram os pais dele, usavam aquela mesma espingarda, daquele mesmo modelo. E quando ele olha, ele se lembra dele agachado debaixo da cama para os ladrões não verem ele, mas lembra do tiro, do sangue escorrendo, dos pais dele, e ele começa a chorar muito. Aí eu te pergunto, aí ele vai embora chorando. Um sorriu pela espingarda, o outro chorou pela espingarda. Eu te pergunto, o problema é a espingarda? Não, com certeza não. O problema é a experiência que cada um teve. E muitas vezes a gente começa a discutir a espingarda. Um quer acabar com a espingarda no mundo. O outro não quer, porque a espingarda foi boa para ele. E aí começa a discutir entre, e aí, elimina a espingarda ou não? Quando na verdade a discussão não é sobre a espingarda. A discussão é sobre as ilusões que cada um teve a respeito daquilo, por causa do repertório, da experiência. Exatamente. E qual que é a tendência, né? Conforme a gente vai tendo as experiências, a gente vai reforçando elas. Então, se você tem uma certa aversão, né, à experiência da arma, por exemplo, você vai, naturalmente, querer ter o menos contato possível com esse tipo de experiência. Você não quer mais tocar nesse tema. Só que quanto mais você se afasta, mais você não vai querer ter experiências novas para quebrar essa primeira que você teve. E aí você fica preso nesse formato. Tanto é que assim, conforme a gente vai passando, né, as nossas vidas, a gente vai reforçando algumas ilusões, algumas crenças, exatamente por reforçar as experiências que a gente vai tendo ao longo da vida. Tem uma terminologia que chama Street Intelligence, que é a inteligência das ruas, né? São pessoas, né? Quando você viaja muito, quando você conhece muita coisa diferente, você vai ganhando essa inteligência das ruas, né? Esse Street Intelligence. E isso é muito importante exatamente para você conseguir ter experiências diferentes. Se você, Vitor, nunca saiu da cidade que você morou, você vai estar limitado às experiências que você consegue ter nela. Legal. Então, se a sua cidade ela é perigosa e você nunca saiu da sua cidade, você vai achar que o mundo inteiro é perigoso. Excelente. Da forma como ele é na sua cidade. Sendo que, na verdade, não. Pode ser que a cidade do lado seja super pacífica. Só que como você nunca foi até lá, nunca experienciou, você está limitado à experiência que você teve. E essa persuasão mental ela é muito poderosa. Então, isso é algo que eu pratico muito na minha vida e eu falo para todo mundo que é importante. De viajar, de conhecer outras culturas, de falar com pessoas que têm um pensamento diferente que o seu, de ver de uma diferente maneira. Não para você necessariamente mudar de ideia, mas para você abrir a sua cabeça, você abrir o seu repertório. Se você for para os Estados Unidos, se você morar no Brasil, se você for para a Europa, se você for para a Ásia, você vai ver que o mundo ele é muito diferente. É isso aí. Não existe uma verdade absoluta. Então, isso é muito importante para você aumentar o repertório também, para quando alguém vier te falar sobre um sonho dela, né? Eu sonho que o mundo vai ser mais pacífico. E você está em um ambiente em que você só vê problema, só vê briga, só vê morte. Você vai falar, mano, para de viajar, cara. Tá errado, nunca vai acontecer isso na vida. E aí vocês nunca vão se conversar, nunca vão se entender. Perfeito, cara, não, excelente. E esse ponto que você colocou da universalização das coisas, ele é fruto exatamente desse viés, cara, assim, excelente, realmente. Toda vez que a gente estiver universalizando algo, a chance de a gente estar errado é muito grande. Então, tá aí um ponto de a gente identificar. Não, é sempre assim, tem que tomar cuidado quando eu uso o sempre, o nunca. Nunca vai acontecer. Sempre é calma. Se você está universalizando desse jeito, olha com mais carinho, olha com mais calma, escuta o que o outro lado tem a dizer. Muito difícil ter coisas no mundo absolutas dessa forma. Então não elimine as nuances, como o Takemoto bem falou. Sabe, cara, aquilo que a gente estava falando, indo pra política aqui bem rapidamente, mas nada de polêmico.
Poxa, se eu sou alguém que passei fome, né, e aí entrou um governo que implementou lá uma renda mínima, por exemplo, não existia, e que a partir daquela renda mínima para cá eu nunca mais passei fome, cara, não adianta você vir com dados mostrando para mim que aquela renda veio de um aumento de imposto que impactou nos empresários. Cara, não adianta. Não adianta. Eu estava passando fome, hoje eu não estou mais. Acabou, para mim é isso que tá valendo. E nisso entra o segundo bloco que eu queria puxar, só pra gente emendar no assunto aqui, porque eu acho que tem tudo a ver. A disposição, né? A sua disposição de acreditar em algo é influenciada pelo quanto você quer e precisa que aquilo seja verdade. Cara, eu nem vou explicar, porque eu acho que o título já explica. Eu quero que você coloque, Takemoto Sua, o que você entendeu. Eu achei incrível, né? E é verdade, a nossa necessidade faz a gente querer acreditar ou não em algo. O que você entendeu disso? Ah, com certeza, cara. Eu acho que você vai absorver mais ou menos, vai internalizar mais ou menos, a depender do quanto você está precisando ou vai precisar daquilo que você está acessando. Perfeito. Então, se a gente, por exemplo, estiver falando sobre esse assunto, né, que a gente está colocando aqui, da importância de não generalizar e tudo mais, e você está vivendo algo na sua vida em que as pessoas estão indo contra você, porque elas estão generalizando aquilo que você está dizendo e não estão dando valor, né, àquilo que você está colocando, você vai parar para prestar atenção no que está sendo discutido aqui. Porque você está vivendo aquilo. Você quer ouvir, você quer sentir, você quer ouvir mais sobre isso. Agora, se você não vê nenhuma conexão com a sua vida, você vai falar que ok, beleza, não estou tão interessado em saber isso. Então, quando a gente fala, por exemplo, inclusive, de negócios, né, de vendas e etc., que foi inclusive um episódio que a gente colocou, né, cabe muito também a nós que estamos colocando esse assunto na mesa a fazer conexão à dor, né, ao problema, a uma necessidade de solução. Porque, de novo, se você não conecta, você não consegue criar esse laço. Uhum. E a influência, ela passa obrigatoriamente pela conexão. Muito bom. Se eu não tenho problema de dinheiro e você querer falar de dinheiro, eu não vou me conectar tanto. Agora, se eu tiver com problema de dinheiro e você querer falar de dinheiro, eu vou me conectar. Excelente. Entender o que você tem a dizer. E um ponto bacana aqui é porque isso também, pensando em negócios, né, diz muito sobre o coletivo onde a gente está. Sim. Ele, por exemplo, aquilo que o coletivo compra diz sobre a necessidade. Então, né, a gente vê aí, por exemplo, também é época de eleição. Se o coletivo compra muito um discurso, esse discurso ele está muito alinhado justamente com a necessidade. Se eu compro, é porque eu necessito. É o viés, né? Eu estou necessitando. O pessoal até diz que na loteria, nesse artigo, né, ele cita a questão de que a maioria das pessoas que compram os bilhetes de loteria, eles não são pessoas ricas. A grande maioria das pessoas são pessoas de baixíssima renda. Por quê? Porque esse desespero da necessidade por dinheiro, como você citou, ela faz essas pessoas, inclusive, superestimarem as chances de ganhar. É por isso que tem que tomar cuidado, né, quando o coletivo está comprando alguma coisa, os RHs que gostam de fazer pesquisa de clima, o fato de estar comprando algum discurso, o fato de estar comprando alguma reclamação ali, isso diz bastante sobre como que esse coletivo pensa e que direção esse coletivo está indo. É importante a gente atentar muito para isso também. Ele até cita aqui, né, uma coisa interessante que é todo mundo, né, que está errado sente exatamente como estar certo, enquanto ele não descobre que está errado. Então é muito importante a gente olhar para essa questão e ter a mente aberta para entender que mesmo quando eu me sinto muito certo sobre aquilo, eu posso estar errado. Sim, mas ao mesmo tempo a gente está falando de algo futuro, né? Futurístico. A gente não está falando de um presente, né? Então quando você está vendendo uma visão, você está vendendo algo que não existe. Existe na sua cabeça. E você conecta a visão a uma necessidade real, presente. Né? Muitas pessoas elas têm dificuldade de influenciar porque elas têm
problemas de materializar as suas visões. Eu imagino um mundo mais pacífico, né? Foi um exemplo que eu dei. Tangibiliza isso. O que é esse mundo mais pacífico? O que significa isso na prática? Significa ruas limpas? Significa uma sociedade mais rica? Significa todo mundo não ter mais fome? O que significa uma vida mais pacífica? Se você não consegue tangibilizar, como é que a pessoa vai conseguir entender o que você está colocando na mesa? Então, às vezes, o que acontece é que as visões que as pessoas colocam, as ilusões, né, essa visão de mundo que não se materializou, elas não conseguem explicar ele. Como ela não tem condição de explicar, ninguém entende. E aí as pessoas começam a rechaçar. Então, quando a gente entra nesse assunto, é uma linha muito tênue. Né? Se eu quero fazer o mundo se transformar em um mundo melhor, eu quero que o mundo seja melhor. Tá, o que isso significa na prática? O que é melhor? Eu quero que o mundo tenha mais prosperidade. Tá, o que é mais prosperidade? Eu quero que o mundo, então, tenha mais dinheiro. Tá, mas o que é mais dinheiro? Tangibiliza. O que é o que você está colocando na mesa? Quanto mais tangível for, mais as pessoas vão se conectar com as necessidades delas. Perfeito. Perfeito. E aqui, né, Takemoto, a gente cai de novo numa ambidestria. O que é essa ambidestria? Você fala sobre tangibilizar, né, materializar aquela visão futura para que as outras pessoas entendam também. Porém, se você tenta tangibilizar demais, você complica e cai no viés de que as coisas complicadas não são compradas, não são entendidas. Então ganha quem às vezes simplifica muito. Nessa guerra política, por exemplo, quem tem as frases prontas, as outras pessoas tendem a comprar mais, né? Até o viés de Kahneman que ele diz que aquilo que é simplista se torna mais fácil de eu acreditar, mesmo que seja mentira. Então, esse limiar entre o quanto eu tenho que tangibilizar e o quanto que eu tenho que deixar simples é bem complicado, é bem difícil. Ambidestria pura. Ambidestria pura. Complicado demais. Acho que é preciso a gente realmente tangibilizar, mas sem perder a simplicidade, que a gente sempre cita aqui, né? O nível máximo da sofisticação é a simplicidade. Então, é até a diferença entre ser simplista e ser simples. Né? Você não precisa ser simplista nas coisas, mas você precisa ser simples nas ideias, na comunicação, naquilo que você está dizendo. Isso, inclusive, é ser justo consigo mesmo e ser justo com o outro. É isso aí. Porque ela é variável, né? Ela é variável, vai depender de cada um. Né? De novo, é o que a gente estava falando lá no início. Cada um teve as suas experiências, cada um vai comprar num nível mais ou menos de força, mas ela vai assumir, quanto mais ela quer que isso seja verdade, mais ela vai ser influenciada por essa narrativa. Se eu quero realmente que todos os bandidos morram, cara, e você fala isso pra mim, eu vou comprar demais. Você vai defender arduamente essa visão. Só que qual que é o problema hoje? É que ninguém tá trazendo proposta de nada. Tá todo mundo falando o que assim, tá todo mundo dizendo aquilo que não serve. Ninguém tá dizendo aquilo que serve. Então, para eu ganhar de você na discussão, eu não preciso dizer que eu tô certo. Eu só preciso dizer que você tá errado. E aí que vem o X da sociedade começando a ter problemas, né? Que, de novo, são vieses cognitivos. De que você está discutindo tudo que não é para fazer, ao invés de discutir sobre o que nós temos que fazer. E a gente cai na guerra do menos pior, né? A gente tem que se contentar com quem é menos pior, não com quem é melhor. E aí você não tá discutindo proposta de nada, né? A verdade é essa. Com certeza. Porque quando você tem que buscar destruir o outro para você se engrandecer, tem alguma coisa muito errada com você, né? Porque quando eu não tenho nada a ofertar, quando eu não tenho nada a mostrar, eu diminuo quem está do meu lado, para que eu me destaque. Mesmo que a minha ideia seja medíocre, quando eu abaixo as pessoas da mediocridade para baixo, o medíocre se torna alto, se torna elevado. É bem complicado essa questão.
E isso já me traz aqui, inclusive, para o terceiro bloco, né? Que a gente pode já trazer aqui, que é quando há ausência de perfeita informação, a emoção, a paixão e a identidade tribal preenchem o vazio. E aí entra essa questão de que, cara, quando eu não tenho as informações perfeitas, e eu nunca vou ter, eu preencho isso com o emocional. Eu preencho isso com o contexto onde eu estou vivendo, com aquilo que eu quero acreditar. E aí toda a minha decisão, ela pode não ser somente técnica, ela vai passar a ser também emocional. Mais uma ambidestria que a gente cita no nosso livro, né? Qual é o momento onde a racionalidade e a passionalidade, elas precisam ter um equilíbrio muito claro. E eu acho que nesse ponto, onde nas eleições, né, quando a gente assiste, quando a gente busca um candidato, é difícil a gente achar o ponto certo das narrativas. Com certeza. Cara, a paixão, ela é um sentimento extremo, né? Quando você fala em extremos, você não abre espaço para equilíbrio. Então, paixão, ele é um sentimento extremo. Então, o amor, ele não é um sentimento extremo. O amor, ele é mais equilibrado. Então, eu te amo, você me ama, mas eu sei que você tem seus pontos de melhorias e pontos de qualidade. E eu te amo com a soma dos dois, de boas. Paixão, você só vê coisa boa. Você não vê coisa ruim. Então, quando você não tem todas as informações, você vai pro extremo. Por isso que é paixão. Por isso que dura pouco. Porque você não vai conseguir viver a vida inteira na paixão. Paixão, depois de um certo tempo, ódio, né? Vira o quê? Amor. E amor é mais equilibrado. E tá muito conectado com o nosso livro, cara. Que é exatamente o equilíbrio. Porque quando tiver incerteza, a gente vai ter que equilibrar as coisas. Não vai ser 100% bom, nem 100% ruim. Cara, é uma coisa no meio do caminho. E entender essas informações também é fundamental. Né? A gente fala, inclusive, no nosso livro, né? Inclusive a primeira etapa da nossa estrutura, que é levantamento de informações, fatos e dados. E quanto mais você tiver, mais preciso você consegue ler aquilo que você está vivendo. Mas você nunca vai ter a quantidade perfeita e completa de informações, fatos e dados. Sempre vai ter um grau de incerteza. E aí, como é que preenche esse grau de incerteza? Novamente, experiência, crença, visão, valor. Visões complementares, que também é uma etapa, né, no nosso livro, porque a gente não consegue ter todas as perspectivas. Porém, os pontos cegos podem ser sanados quando a gente busca visões complementares, ou seja, outras pessoas, de onde elas estão, quando elas olham para as decisões que a gente precisa tomar, muitas vezes elas veem coisas que nós não estamos vendo. E nessa questão do repertório, a gente colocar a emoção, a gente nunca vai ter, né? A gente até colocou, né, um episódio, já postou um episódio sobre as decisões reversíveis e irreversíveis, que é justamente isso, as decisões irreversíveis, a gente... o mais importante é o timing e não a quantidade de informação que a gente tem. Né? Então, cuidado, né, entre essa ambidestria de timing e quantidade de informação. Porque tem decisão que, se você perder o timing, acabou. Só que chega um momento que você precisa tomar uma decisão. E se você não tem... Com certeza. Então, vamos pegar um caso prático, tá? Vamos imaginar que a gente tenha que decidir em quem que nós vamos votar. A gente tá falando de eleição. E você tá tendo esses debates todos e você não tá tendo informação nenhuma. Do ponto de vista de construção. Você tá vendo todo o lado ruim. E essas são as informações que você tem disponível. Mas, se você quiser, você pode pesquisar, você pode ler, você pode fazer várias ações para coletar o máximo de informações, fatos e dados possível. Porém, você nunca vai conseguir ter a certeza absoluta se tudo aquilo é verdade ou não, e se é 100% ou não. Mas chega o dia da eleição. E você tem que fazer alguma coisa. Não dá pra você simplesmente fingir que não vai votar. Você tem que votar. Então, você tem um grau de incerteza. Como é que você vai escolher? Seja qual for o que você vai apertar de botão. Seja votando em algum candidato, seja votando nulo, seja votando em branco. Alguma tomada de decisão você vai ter que ter. Nessa hora, você vai preencher esse vazio com emoção, com paixão e com essa identidade de clube, né, de tribo, de
pertencer a alguma coisa. E aí você vai ter que apertar. Exatamente, cara. E é justamente o processo, né? A eleição, ela encaixa no processo da mentalidade ambidestra, né? Quando você tem esse tipo de jornada, quando você precisa tomar uma grande decisão, o que resolve? A mentalidade. E é justamente por isso que a gente definiu que a mentalidade ambidestra precisava ser exposta para o mundo, né? E é por isso que a gente está escrevendo o livro. E a eleição, ela mostra exatamente o processo como um todo, porque é uma decisão extremamente importante e você precisa seguir um processo consciente, intencional e direcionado, sabendo onde suas emoções estão afetando, onde você precisa ser mais racional e aonde você, mesmo sem ter informação, precisa entender se a decisão é reversível, irreversível e apertar o botão. Né? Você precisa se posicionar, como a gente sempre fala. E o seu posicionamento define não só o rumo da sua vida, nesse caso, né? Você define o rumo de todo um coletivo. Então, é muito legal essa parte que a gente fala que para mudar o mundo não é uma ferramenta ou uma habilidade, mas uma mentalidade. Exatamente. E olha que interessante, nesse processo de tomada de decisão, a gente de partida já tira os extremos. De partida, porque esses que já têm a decisão tomada, né, que são os extremos, eles vão para aquilo que eles acreditam. E acabou. Eles não vão fazer esse processo. Só que geralmente essas pessoas, elas estão mais preocupadas individualmente do que coletivamente. Aí vem as pessoas que estão nesse meio, né, que não são os extremos, nenhum extremo nem outro extremo. E essas pessoas, que são a maioria, porque extremos não são a maioria é o que está entre os extremos. Essas pessoas, elas precisam ganhar repertório para tomar as decisões de maneira melhor, mais assertiva, mais precisa, mais consciente. Agora, é um ponto que ele foi trazido aqui. Você, por mais que busque informações, fatos e dados, você sempre vai ter o lado emocional também. E o que vai pesar muito na hora de se apertar o botão? O que vai mudar para você aquela decisão? Yes. O que você quer que seja verdade? Às vezes você fala, poxa, eu tenho várias propostas de governo na minha mão. Eu não sei se é verdade cada uma delas. Nenhuma delas eu sei se é verdade. Estou comprando a ideia, estou comprando a narrativa. Eu não tenho certeza se vai virar realidade ou não. Mas qual é aquela que eu quero que seja verdade? Que é o que a gente estava falando no bloco anterior, né? Aquela que você mais tiver conexão contigo, com o seu momento de vida, inclusive, é o que mais você vai ser influenciado a tomar de decisão. Porque pode ser que você fale, pô, mas há 10 anos atrás eu tomaria uma decisão diferente. Com certeza. Porque você mudou. Perfeito. Inclusive ele fala isso, né, no artigo, né, Takemoto, sobre a gente mudar o tempo todo. Então a gente precisa respeitar a ilusão dos outros, né, que são esses vieses no final das contas, porque nós mesmos nos iludimos. Se eu olho para o Vitor há 10 anos atrás, com certeza tem ideias e tem formas de enxergar o mundo há 10 anos atrás que hoje eu posso achar até bobeira. Então eu mesmo tenho que ser gentil com as minhas ilusões, porque eu também não sou o mesmo. Eu mudo o tempo todo. Então fica aí uma dica, né? Um indicador. Se a pessoa não está mudando, tem alguma coisa errada, né? Porque é para mudar. A mudança, sentir que você tomou decisões erradas, significa que você amadureceu agora. Agora, se você nunca muda, acha que sempre está certo, tem alguma coisa aí errada, né? Acendeu uma luzinha vermelha aí, fica atento. Porque a gente precisa evoluir. Inclusive olhar nos candidatos, isso é muito importante. Né? Qual que é aquele que de fato está disposto a evoluir? Ou qual que é aquele que o tempo todo acha que sempre foi certo? Tudo bem que é um discurso que não vende, mas é um discurso que no nosso dia a dia a gente consegue olhar para as pessoas e aproximar as pessoas certas do nosso lado. E aí que vem o grande desafio, né? Porque, de novo, os gurus, eles são gurus porque tem alguém colocando eles lá. Eles não vão lá sozinhos e viram por mágica, mas colocam ele lá, naquela posição. E a pessoa tem uma puta habilidade de conseguir criar essa conexão, de trazer uma verdade que conecte com a verdade que as pessoas querem ver. Cara, a gente até trouxe isso, né? Então, quando você faz essa conexão, a tendência é você conseguir fazer o movimento que você precisa. Agora, a experiência de vida de cada um vai ser determinante para ver se aquilo se sustenta
e vira realidade ou não. Ser eleito é uma parte do processo. Depois você vai ter que entregar aquilo que você falou. É isso. Aí precisa de repertório, precisa de experiência de vida. Então, muitas vezes o que você vê são gurus ótimos em criar conexão, mas eles ficam aí. Não tem um depois. A pessoa que inclusive disse que vai fazer tudo que você acredita que tem que ser feito para a sua vida, ela nunca viveu aquilo. Ela não sabe como vai fazer. Perfeito, perfeito. Por isso que o sensacionalismo, ele cada vez mais fica exacerbado. Porque ninguém está se aprofundando. Se ninguém está se aprofundando, todo mundo fica raso. Exatamente. E quanto mais raso, mais emocional Quanto fica. mais raso, mais emocional, mais simples, mais as pessoas compram. E a gente até disse isso em alguns episódios passados, deixar o card aqui, que a gente fala que a recompensa, né, os padrões de comportamentos que se perpetuam é aqueles que são recompensados. Então, se eu sou raso, vendo simplicidade, vendo coisas rasas, e isso é o que é comprado, é isso que me dá retorno, é isso que as pessoas querem ouvir, eu cada vez mais gero gurus rasos, gurus com frases prontas, com frases de efeito, gurus radicais, porque me parece que é isso que o coletivo quer ouvir. Então isso vai se perpetuando, porque no final das contas é esse o tipo de comportamento que tem sido recompensado ao longo do tempo. A gente deixou isso muito claro, né? Gestão de recompensas, não só dinheiro, mas quando você recompensa alguém, quando você na sua rede social curte um, mas não curte outro, o que você está curtindo é o que você está recompensando. O que você está comentando é o que você está recompensando. É por isso que 88% das pessoas consomem entretenimento. 88% do conteúdo da internet que as pessoas consomem é entretenimento. Porque é isso que é recompensado o tempo todo, é isso que vai se perpetuando. Por isso que as pessoas buscam cada vez mais se entreter e ir para o entretenimento, para o humor. Porque as coisas mais profundas, as pessoas não compram. Né? O seu workshop mesmo, que você, né, tive a oportunidade de participar, apresenta coisas profundas. Deixa eu te perguntar, né, teve muitas pessoas que se inscreveram, se interessaram? Eu acredito que não. Porque se você for ver, isso não é só com você. Você olha, por exemplo, o workshop do Jordan Peterson, coisas que são mais profundas, coisas que são realmente para mudar a mentalidade, as pessoas não querem porque requer esforço de mim. Eu não recebo as coisas prontas. Eu recebo uma orientação que eu preciso seguir um caminho, criar a minha jornada. E tem gente que não quer criar a própria jornada, só diz que quer. Mas quando de fato ela tem que fazer, ela prefere muito mais sentar e escutar gurus falando frases prontas o tempo todo. Então tem que tomar muito cuidado com essa questão, principalmente nas eleições, do que a gente recompensa. Quem que está sendo recompensado? As pesquisas vão mostrando. Quem vai sendo recompensado é quem nas pesquisas vão saindo na frente. É quem começa a ter o retorno do coletivo. É quem começa a ter o retorno positivo do comportamento que ele está tendo, que aquela pessoa está tendo. E aí? Mas é o que está sendo percebido aí, né? Obviamente que é a conta-gotas, né? Não é um negócio, sabe, uma tsunami o tempo todo. Não, é conta-gotas, né? É um pouco pior todo mês. Aí você fala, poxa, como é que nós paramos onde nós paramos? Cara, foi um pouquinho todo mês. Um pouquinho todo mês. Um pouquinho todo mês. Passou um ano, passou 2, passou 3, passou 10, passou 15. Aí é um outro mundo. Então, de novo, como é que você vai conseguir mudar essa percepção, essa crença, essa visão, essa ilusão, se as experiências que nós estamos tendo só reforçam o que a gente está dizendo que não é bom? Como é que eu posso falar que tomem cuidado com os gurus se todo dia nascem uns 15, 20 gurus? Qual a experiência que você vai acreditar? Resultado, né? Vai dar resultado, no final das contas. E eles ficando ricos, né? E eles mostrando todos os sucessos que eles estão tendo. Exatamente. O cara tem resultado. Se ele tem resultado, ele está se provando. No final das contas é isso, né? E ele começa a crescer, porque os resultados vão mostrando para as pessoas que ser daquela forma é o jeito certo de viver, é o jeito certo de ter sucesso. Então, quando você escolhe um guru, na verdade você está escolhendo uma referência. Então tem que tomar cuidado
porque você, no final das contas, quando escolhe uma referência de alguém, você automaticamente vai modelando esse alguém. Então, realmente, você quer modelar a pessoa que está ali na frente, falando aquelas coisas rasas, ou você quer de fato criar o seu estilo, a sua forma de fazer, ou você quer ser profundo, ou você quer de fato mudar as pessoas que estão ao seu redor, você não quer ser mais um guru. Mas eu acho que também é a conta-gotas do retorno. Tem eu, você, a gente não vai abrir mão disso, né? Porque o caminho inverso também é a conta-gotas. Enquanto a gente começa a juntar pessoas que querem ser profundas, pessoas que querem aprender também de forma mais aprofundada e deixar de lado esses gurus, a gente vai crescer na comunidade também. Né? Você vê que tem esperança. Tem alguns grandes personalidades hoje no mundo moderno que carregam pessoas que realmente querem fazer a mudança. Querem deixar de ser somente amplos, mas também de serem profundos. Porque eu acho que é muito mais importante a profundidade, no caso de uma vida mais plena, do que a amplitude. A amplitude nos mantém rasos. Você tem aí o seu selo, né, do Me Recuso a Ser Raso, que eu apoio, que é justamente nessa linha. Acho que a gente precisa começar a deixar de lado a superficialidade das coisas. Então você viu, né? As pessoas, elas vão comprar a verdade que elas acreditam. A maioria acredita na verdade de que você vai fazer uma coisa mágica e do dia pra noite você vai ficar rico e famoso. Algumas poucas pessoas entendem que não é por esse caminho. Que você tem que se aprofundar, que você vai ter que ralar muito, que você vai ter que trabalhar pra caramba, que você vai ter que se aperfeiçoar naquilo que você tem, papapá, papapá, papapá. Cada um tá comprando a sua verdade que quer acreditar. Só que a verdade rasa, superficial, ela é mais emotiva, mais profunda e etc, ela é mais racional. E a emotiva vai ganhar. Agora, depois de um tempo, quem que você vê prosperando e etc? São as que foram atrás de conhecimento, as que se aprofundaram. Eu assisti um filme esse fim de semana, que eu vou até gravar um stories ou um reels lá na minha conta, que foi o seguinte. O cara, ele era um escritor e ele tava pé da vida com o mundo, porque os livros estavam cada vez mais superficiais. Cada vez mais superficiais, o cara era profundo e tudo mais. E os livros dele não vendiam tanto que nem esses livros rasos. E aí ele estava revoltado e escreveu um livro, né, criou um pseudônimo, não falou que era ele. Escreveu um livro assim, raso. Super raso. Só que o que aconteceu? O livro dele começou a fazer sucesso. Cada vez mais sucesso, cada vez mais sucesso. O filme inteiro foi isso. Foi esse sucesso ganhando cada vez mais escala. O cara no final ganhou um prêmio do melhor livro do ano. Com um livro horroroso. Só que como era um pseudônimo, acabou que ele foi convidado para ser o revisor, né, desse prêmio. E aí que surgiu o livro dele. E aí ele falou, não, galera, a gente não pode votar nesse livro é horroroso, esse livro não pode ganhar, é impossível ele ganhar, não tem que ganhar. Pelo amor de Deus, olha o linguajar, olha a mensagem que ele tá passando, não. Enfim, no final, ganhou o livro dele, mas vou sintetizar numa frasezinha, num trecho. O que acontece? Ele ligava pro editor dele, aí... Tô dando um puto spoiler, né, galera que assistiu. Mas beleza. Aí ele ligou pro editor dele, falou, cara, escrevi um livro, tô te mandando aí. Aí o editor, né, leu, falou, cara, não tem como publicar, tá muito ruim. Aí ele, não, eu quero publicar. Ele, não, cara, pelo amor de Deus, não tenho nem pra quem enviar esse livro pra avaliar, né, se faz sentido ou não. Ele, não, eu quero que você mande papapá. Ele, tá bom, vou mandar. Tanto é que o título do livro, ele escreveu escrito errado. Tipo, era um erro gramatical no livro, de propósito. De propósito. Pra ver o quão raso era o negócio. Beleza, mandou pras editoras. Começou a fazer um puta sucesso. O livro. E aí o cara começou a testar, tá ligado? E começou a aumentar o nível de... Cara, de exagero de... Assim, de coisas bizarras, entendeu? Ele mudou o título do livro, botou um palavrão no livro.
Imagina você ter o livro que o título dele é um palavrão. Beleza. Aí começou a fazer sucesso, o editor, obviamente, ficou, cara, pelo amor de Deus, vamos ganhar muito dinheiro e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí o cara foi, né, o escritor, ele tava surtando, ele não tava acreditando no que tava acontecendo, não tava acreditando. Aí o editor falou o seguinte, ele pegou 3 garrafas de uísque, ele botou ali, botou uma de Red Label. Ele falou, essa garrafa custa $20. Ele pegou uma outra garrafa e botou de Black Label. Essa garrafa custa $35. E aí ele pegou uma de Blue Label e colocou e falou, essa garrafa custa $100. Todas são fabricadas pela mesma empresa. Você é um escritor que pode escrever um Red Label, um Black Label e um Blue Label. Quantas pessoas têm capacidade de comprar um Blue Label? Quase nenhuma. Só que no final, sabe o que as pessoas querem com o whisky? Elas querem ficar bêbadas. Elas não querem apreciar o whisky. Algumas poucas querem, mas a maioria de verdade, a massa, só quer ficar bêbada. Quando você faz um livro Red Label, você está só conectando aquilo que elas querem. E que elas querem que sejam verdade. Então o final do filme foi mais ou menos o cara em crise, né? Obviamente, do tipo, mano, que é o sistema. merda de mundo, tá ligado? Cara, é isso. É isso. Muito bom, cara. Interessante. Isso me lembra muito, cara, o que eu sempre abro alguns dos meus workshops dizendo exatamente sobre Sócrates, né? O Sócrates, ele era um cara que convencia todo mundo e ele era muito profundo no que ele ensinava. Mas um dia, quando a Grécia começou a se separar por causa dos tiranos que estavam se levantando ali em algumas cidades, chamaram ele e disseram, vamos lá, Sócrates, vai lá, conversa com os tiranos, porque você é bom, você consegue convencer, você tem profundidade, você consegue ensinar. Ele olhou para todo mundo e disse, olha, deixa eu dizer uma coisa, a minha mãe, ela era a parteira mais conhecida e a melhor parteira do vilarejo onde a gente cresceu. Só que, por melhor parteira que a minha mãe fosse, ela não conseguiria fazer dar à luz uma mulher que não estivesse grávida. Ou seja, o que ele dizia? Não é todo mundo que está grávido da profundidade que eu tenho a ensinar. Não é todo mundo, na verdade são poucos que estão preparados para receber o que eu tenho para oferecer. Toda essa profundidade, todo esse conhecimento. E é exatamente nessa linha, né? E, cara, como é que é o nome do filme? Eu fiquei curioso. O nome do filme chama American Fiction. Ficção americana. Boa. Vou assistir isso aí. Fiquei curioso. Vou trazer aí uma frase para provocar a galera. Qual é o resultado que você quer gerar no mundo? Qual é o impacto que você quer gerar no mundo? Você quer ajudar ele a ser mais raso, mais superficial, mais do que a gente tem visto? É essa visão de mundo que você quer? É essa verdade que você quer? Ou você quer uma verdade que é mais amarga, mas é uma verdade que vai fazer com que as coisas melhorem? Doce é uma delícia. Salada não é melhor que doce. Eu acho que é importante, né, a gente entender essa questão e nos preparar, né, para poder sermos profundos. Eu acho que buscar a profundidade, ela requer muito esforço e intencionalidade. E né, que a gente sempre fala, mentalidade, cara. Pois é. Por isso que a gente fala muito sobre mentalidade ambidestra. Acho que a mentalidade preparada, ela fica ali pronta para receber coisas mais profundas, para realmente construir coisas de muito valor, né? Saindo dessa superficialidade. Hoje em dia, a IA que faz tudo para você. O site que você dá um clique e resolve tudo. E aí, se eu sempre busco alguma coisa que faz tudo para mim, estão tirando de mim, no final das contas, né?
quem eu sou de verdade, porque eu não sou alguém, né, que precisa o tempo todo dar resultado. Eu sou alguém que tem uma jornada. Inclusive, o James Clear, ele diz muito sobre isso. Fala, não é sobre dar resultados, ou seja, não é sobre alcançar resultados, é sobre tornar-se a pessoa, o ser capaz de atingir os resultados. Quando você se torna, aí sim você está preparado. Porque seja onde for, em qualquer circunstância, mude o que mudar, o resultado não está externo a você. Está, na verdade, na sua capacidade. Seja qual for o resultado que você precisa dar, você tornou-se a pessoa que vai saber dar resultado. Isso eu acho muito legal. Mas, cuidado, hein? Lembra quando a gente começou falando de que quando as pessoas estão vivendo momentos difíceis e alguém vem e pergunta, e aí, tá tudo bem? Ela responde, tá tudo bem? Então, responda, comente de uma maneira sincera. Não vem com aqueles papinhos de eu quero que o mundo seja melhor. Tá, o que é um mundo melhor para você? Qual é a sua tangibilização? Porque senão vem com aquelas filosofias que não faz sentido nenhum. A gente já até falou em um dos episódios, né? Não lembro qual foi também. Do tipo, cara, se você não consegue materializar, vira um negócio sem sentido. Eu quero que o mundo seja melhor. Ok, o que isso significa? Falamos tudo aí que tinha que falar. Pessoal, vamos nessa. Boa! Votem com consciência e É isso aí. até mais. Grande abraço. Valeu. É isso aí. Aquele abraço.